Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Meus irmãos, nessas palavras de nosso Senhor, nós vemos que Ele fala a respeito de uma sabedoria que é dom de Deus, um conhecimento de Jesus que é dom de Deus. Não é uma sabedoria humana, nem é um conhecimento meramente intelectual, mas é um conhecimento dado por Deus, é o dom da sabedoria, aquele que nos faz ter sabor nas coisas de Deus, aquele que nos faz experimentar Deus, experimentar Cristo de uma maneira nova e que nos faz compreender que Ele é a nossa riqueza, que Ele é a maior beleza, que Ele é o que existe de melhor, e felizes aqueles que o encontram, felizes aqueles que encontram esta sabedoria, e que esta sabedoria não deve ser trocada por nada, e que por causa dela devemos estar dispostos, por causa desta sabedoria, por causa do conhecimento de Cristo, devemos estar dispostos a trocar qualquer coisa, a perder qualquer coisa, mas não perdê-lo por nada neste mundo. E é exatamente esta realidade que nós hoje celebramos nesta memória dos bem-aventurados Inácio de Azevedo e os seus 39 companheiros mártires. Inácio de Azevedo, ele era português, educado na corte de Portugal, família abastada, família rica. O pai era um homem piedoso, a mãe mais ainda. A mãe era da família da rainha Isabel de Portugal. Tinha uma santa na família. E era uma mulher tão piedosa que ela pediu autorização ao marido para entrar no convento, com o marido vivo. Ela queria ser freira. Tinha terminado a sua missão, assim ela compreendia, de educar os filhos, se sentia chamada, e o marido deu permissão, porque teria que dar permissão, imagina, eles estão ligados pelo laço do matrimônio, e o marido deu permissão, ela entrou no convento, e o filho, com 18 anos, Inácio de Azevedo, com 18 anos, ele já administrava os bens da família. Então imagine aqui a capacidade, um rapaz mesmo, muito capaz, jovem, saudável, rico e inteligente. Imagine, tinha tudo. Mas participou de um retiro espiritual, e ali ele começou a se sentir chamado à vida religiosa, a entregar sua vida a Cristo. Mas ora, naqueles tempos, século XVI, início do século XVI, sendo ele de família rica, ele seria um grande eclesiástico, porque existiam, de alguma maneira, as castas, as classes sacerdotais. Mas ele não queria apenas ser sacerdote, sendo um grande sacerdote de uma grande igreja. Não, ele queria ir para as Índias ou o Brasil, que na época era um lugar de missão. Imagine, meus santos, ele sabia muito bem em que isso consistia. Ir para as Índias ou para o Brasil significava perder a vida, mas ele se sentia chamado a isso e via que na vontade de Deus, em abraçar a vontade de Deus, consistia a verdadeira sabedoria e a verdadeira riqueza. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos,
a si mesmos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Santo Inácio, o bem-aventurado Inácio de Azevedo, percebia no seu coração aquela vontade e ele então entrou na companhia de Jesus, dos jesuítas, e demonstrou esse seu desejo de ir para as Índias ou para o Brasil. Só para que vocês tenham uma ideia, meus santos, o que isso significa. Uma viagem de Lisboa para o Brasil se dava em mais ou menos 45 dias. Imagine hoje, Lisboa, São Paulo a Lisboa ou Lisboa, São Paulo, você faz em 10 horas de avião. As viagens a navio em torno de 45 dias. De 3 navios, na estatística, de 3 navios que saíam, um afundava. Dos que chegavam, 40% da tripulação morria. Por quê? Porque as doenças, o tífano, a varíola, o escorbuto, que a carência de vitamina C que apodrecia as gengivas e fazia os dentes cair e ter uma hemorragia e a pessoa ia a óbito. A comida era carne seca, bacalhau, farinha, água contaminada muitas vezes, açúcar e vinho. Somente isso, durante 45 dias. Banho, nem pensar. Durante 45 dias. Então, piolho, pulga, percevejo, abundantes. Dormir na parte interna e subterrânea do navio, com circulação de ar pelas frestas, por meio das quais entrava também a água, um lugar quente, úmido e muito mal ventilado. Ir ao banheiro para as necessidades, os mais ricos ainda tinham pinico. Os mais simples tinham que fazer num cantinho e jogar no mar. Vocês podem imaginar a sujeira que era este lugar. E ele queria isso. Um jovem, saudável, rico, inteligente, ele queria fazer a vontade de Deus. Meus santos, meus santos, meus santos, ou existe uma grande sabedoria, ou existe uma loucura, não existe um meio termo. Ou Inácio de Azevedo e tantos outros santos que viveram, que aprenderam nesta escola, ou Inácio de Azevedo era imbuído por uma grande sabedoria, tinha visto algo que muitos não tinham visto, ou ele era um louco que estava perdendo a sua juventude, saúde, riqueza, aplicando a sua vida numa realidade de pouca inteligência. Mas existia esta sabedoria, meus santos, a respeito da qual nosso Senhor Jesus Cristo fala: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas, mas as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, esta é a vossa vontade. Então, Inácio, o bem-aventurado, chegou ao Brasil. Imagine, meus santos, uma total e completa falta de estrutura. Neste período que ele chegou ao Brasil, ele se encontrou com o padre, grande evangelizador Manuel da Nóbrega e São José de Anchieta. E neste período, alguns jovens jesuítas estavam voltando para Portugal. Por quê? Porque não aguentaram. Era muito difícil. Era muito exigente. Se a viagem já era difícil, lá permanecer era muito mais difícil ainda. Então, meus santos, quando eu digo isso e faço toda esta ênfase na voz, é para que vocês compreendam as dificuldades
Aqui eles estavam se expondo. E aqui, meus santos, repito, ou existe uma sabedoria, ou existe uma loucura. E nós que cremos em Cristo, nós sabemos que existe a sabedoria de perder tudo por causa de Cristo. Quando nós, meus santos, vemos a vida desses homens e mulheres e contemplamos a generosidade na vida deles e olhamos para dentro de nós, que generosidade nós encontramos também. Porque, meus santos, não esperemos, a nós não será pedida uma viagem de 45 dias em navios terríveis para um lugar mais terrível ainda, de grande sofrimento. Não fique esperando isso de você, mas a dificuldade no dia a dia, a fidelidade a Deus e a Cristo, na situação concreta da sua vida, a renúncia da sua vontade e a participação na cruz de Cristo, nas dificuldades que fazem parte da sua vida. É esta generosidade, é este amém à vontade de Deus, este faça-se, que Jesus espera de você, como esperou de Moisés. Quando Deus pede, na primeira leitura de hoje, Deus pede a Moisés que ele saia da terra dele e que ele vá ao faraó fazer aquilo que ele estava mandando. E Moisés diz: Senhor, pelo amor de Deus, eu não tenho capacidade para isso. Ele não queria ir. E o Senhor diz: vai, eu estarei contigo. Êxodo, capítulo 3, versículo 12. Eu estarei contigo. E é esta palavra que o Senhor diz a cada um de nós. Diante daquela ou daquelas dificuldades que você diz: Senhor, isso eu não consigo, mais uma vez, não, está muito pesada a minha cruz. E o Senhor diz: minha filha, vai, eu estarei contigo, não se deixe vencer pelo desânimo, eu estarei contigo, não fique olhando para as dificuldades, porque eu estarei contigo, não tenha medo das dificuldades, do peso da cruz para você insuportável. Eu estarei contigo, não tenha medo da minha vontade, porque se nela você perseverar, eu estarei contigo. Era isso que Moisés, foi nisto que ele creu, acreditou, foi nisto que o bem-aventurado Inácio de Azevedo e seus companheiros acreditaram. Então, ele volta, ele lá se encontrou com o Padre Manuel da Nóbrega e São José de Anchieta, e alguns estavam voltando para Portugal. Ele viu todas as dificuldades, que era muito trabalho de evangelização. Ele passou 2 anos aqui no Brasil, inspecionando e vendo a situação, porque também não é que ele saísse de São Paulo, da capitania de São Paulo para a capitania da Bahia de avião, né? Ele ia a pé de São Paulo para a capitania. Por quê? Porque ia visitando pequenos povoados pelo caminho. Então, algo extremamente fatigante, extremamente cansativo, mas ele, como São Paulo apóstolo, podia dizer com toda a alegria que advém desta palavra de nosso Senhor, a respeito desta sabedoria que Ele concede a todos aqueles que a querem receber. Ele pôde dizer como São Paulo: por Cristo eu perdi tudo, e que maravilha, não guardei nada para mim. Enquanto quem não crê ouve esta frase com pesar: por Cristo eu perdi tudo, quem crê, quem ouve esta frase, a ouve com alegria, com uma desejosa alegria de quem diz: Senhor, concede-me também a fé necessária para que isso eu possa dizer: por Cristo eu perdi tudo, eu não guardei nada para mim, eu dei a Ele tudo, porque a mim Ele se deu e se dá em cada Eucaristia totalmente, sem reservas. Pois bem, então, ele, durante 2 anos, ele viu toda essa situação, durante 2 anos sofrendo. Imagine, meus santos,
sair da Lisboa do século XVI, Portugal era uma das maiores, se não juntamente com a Espanha, as maiores potências de então, em riqueza e em potência militar, nos navios de guerra. Ele sai para ir para uma terra de pobreza, com os índios, muitos deles canibais, com um hálito cheirando a álcool da cana fermentada, sem conforto nenhum, e durante 2 anos ele passou aqui vendo essa situação por amor a Cristo. E você, meu santo? O que você está disposto a fazer por amor a Cristo? O que você está disposto a sofrer por amor a Cristo? O que você está disposto a renunciar por amor a Cristo? O que você está disposto a continuar fazendo, a continuar carregando, a continuar suportando por amor a Cristo? A nossa vida, seja naquilo que a gente faz ou deixa de fazer, seja naquilo que a gente sofre, ou seja nas virtudes que a gente pratica, no bem que a gente faz e nas dificuldades que a gente suporta, tudo deve ser por causa de Cristo, por amor a Cristo, como expressão pequena da minha parte, como expressão de generosidade, a grande generosidade de Cristo, porque amor com amor se paga, de Santo Agostinho de Hipona. Pois bem, 2 anos depois então, Santo Inácio resolve voltar para Portugal para conseguir gente, porque não adiantava escrever uma carta, ninguém queria vir. Então ele tinha que voltar para ele, com a sua autoridade, ele tentar conseguir convencer. Vamos lá, vamos perder, porque se ele só escrevesse uma cartinha, venham para cá ajudar, se ele só mandasse um WhatsApp, venham para cá, ninguém viria. Então ele teve que fazer a viagem de volta. Lembra a viagem que de 3 navios um afundava? Tinha a possibilidade de o navio dele afundar, ou não só afundar, ser interceptado pelos piratas, que iriam matar todos eles, queimar o navio e roubar tudo. Mas ele sabia que precisava fazer isso. Então ele volta a Portugal e lá consegue convencer e consegue trazer 3 outros navios. Volta novamente para o Brasil. Ele voltou apenas para trazer mais gente, não porque ia abandonar a terra de Santa Cruz. Então quando ele volta novamente agora, conseguiu encher 3 navios, com missionários, com pedreiros, carpinteiros, marceneiros, que ele dizia: material, obra-prima, nós temos muita, mas não temos quem faça, não temos quem trabalhe. Gente para evangelizar, temos muita gente, mas não temos padres e religiosos suficientes. Então ele vai buscar o material humano para construir o reino de Cristo, para expandir o reino de Cristo nas terras brasileiras. Pois bem, mas quando ele volta, os 3 navios, um deles é interceptado por protestantes calvinistas franceses e que matam todos os religiosos daquele navio. Fica apenas um, o cozinheiro, que relata que quando eles subiram, quando os corsários, os piratas franceses subiram ao navio, e o bem-aventurado Inácio estava com a imagem e Nossa Senhora recebeu uma machadada na cabeça, e ele, enquanto o sangue lhe escorria pela face, ele dizia: morro pela minha fé, morro por Cristo, morro pela igreja. Meus santos, celebrar um mártir, vestir-se de vermelho, é lembrar que esta vocação, de alguma maneira, é para todos nós. Isto é, por amor a Cristo, imbuído e levado por esta sabedoria que o Senhor revela aos pequeninos, isto é, aos que se fazem pequenos, imbuídos e levados por esta sabedoria que Deus quer revelar, esta é a vontade do Pai.
nós somos chamados a suplicar a Deus que nos conceda também esta mesma sabedoria. Peça agora, durante toda a missa, quando você receber Jesus na Eucaristia, se você por algum motivo não vai comungar, peça a Jesus esta sabedoria. Meu Deus, eu te peço, dá-me essa sabedoria para que eu não tenha medo da cruz. Dá-me essa sabedoria para que eu não tenha medo de te entregar todas as coisas. Dá-me esta sabedoria para que eu não tenha medo de perder coisa alguma e possa dizer como São Paulo, por Cristo, eu perdi tudo. Dá-me esta sabedoria para que a generosidade brote do meu coração e eu possa, Senhor, querer te amar cada vez mais, com maior generosidade, como te amaram os santos desta maneira. Peçamos com simplicidade, peçamos com fé, porque Deus quer conceder esta graça a todos nós. Mas não celebremos, meus santos, hoje, este bem-aventurado, este Marte das terras brasileiras. Não celebremos apenas com ouvidos moucos e coração insensível. Celebremos com um coração ardente, suplicando a Deus que esta graça, que foi tão abundante na vida do bem-aventurado Inácio e dos 39 companheiros, que esta graça também transborde nas nossas vidas e nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.